Eu sou Wesley Lely César e este aqui é o Universo da Música. Você pode me acompanhar por aqui todas as semanas se inscrevendo no canal, ok? Então vamos ao programa dessa semana. Vamos ao primeiro programa da série Universo da Música. Na realidade é uma pergunta, né? Uma pergunta que eu acho que vai sendo respondida ao longo dos programas, que é: o que é música? Será que a resposta dessa pergunta todo mundo tem de pronto para responder? O que é música? É uma questão que me pega desde que eu era garoto. O que é música? Eu passei a vida praticamente estudando música, ensinando música, né? Que eu ensino música desde 1981. E essa é uma questão que me pega, que sempre me pegou. E a resposta dessa pergunta não é simples, não é fácil. Muito bem, eu queria só tocar em alguns pontos desse primeiro programa, que será o programa cabeceira de todos os programas que virão, né? Teremos uma série de alguns programas, essa primeira série, com vários temas, abordando vários temas, e obviamente que futuras séries virão, desdobramentos de assuntos tratados na primeira série, e entrevistas com pessoas relacionadas à música, não só músicos, mas pessoas relacionadas à música também. Então, o universo da música, a ideia é entender a música como ciência do cosmos. Assim, palavra ciência relacionada à música, mas música não é arte, né? A primeira coisa que pega é isso. Será música não é arte? Então, mas essa é uma questão. Na antiguidade grega, que é o berço da cultura ocidental, é o nosso berço, né? De toda a nossa cultura, tal, dos nossos saberes, vamos dizer assim. Então, a música já era meio tratada como ciência, lá no período desde Pitágoras, mais ou menos, né? Que é esse período da Grécia pré-cristã, né? Antes ainda de surgir o cristianismo, antes de surgir, enfim. Aí trataremos ao longo dos programas, eu voltaria nesses temas todos, né? Que eu queria primeiro fazer uma abordagem inicial sobre todas as questões da música. Então, se você é músico, se você é aficionado da música, se você é estudante de música, qualquer pessoa, de qualquer faixa etária, desde até de uma criança até uma pessoa bem idosa, poderá assistir esse programa, seguir esse programa, porque ele é livre para todas as idades, tá certo? E, repetindo, eu estou na música, ensinando música desde 1981, mas eu estou na música há muito mais tempo que isso, né? Então eu venho acumulando muita informação, né? Na condição de professor e na condição de pesquisador dos estudos gerais da música, né? Que me levou à escrita dessa obra aqui, né? Que é a Música, Cultura e Sociedade, que é uma introdução ao estudo geral da música, onde eu relaciono a música a várias ciências. Nessa primeira série eu trarei muitos temas que estão nesse livro aqui, que estão nessa obra, trarei muitos temas. E outros temas também se desdobrarão. Mas enfim, o que eu queria tocar nos seguintes pontos, para a gente poder abrir a cabeceira aqui do curso. A música como ciência do cosmos é uma ideia, uma tese, talvez, né, um princípio, que vem da mais remota antiguidade. Agora, quando a gente fala de música, nós estamos falando dos fazeres sonoros humanos. Mas para falar dos fazeres sonoros humanos, porque você tem várias culturas humanas, e hoje a coisa está mais condensada num conceito mais compacto da humanidade, tá certo? Mas a gente vem de um histórico humano que são várias humanidades, porque cada cultura humana você pode chamar de uma humanidade, tá certo? Que esse é um conceito mais antropológico da humanidade. Mas da onde vêm os humanos? Essa é a pergunta que pega, né? As origens da humanidade. Para a gente falar dos fazeres sonoros humanos, precisamos saber de onde vêm os humanos. De onde vêm os humanos? Como os humanos surgem? Então você tem duas
dois ramos aí teóricos, são duas teorias fortes em relação a isso, né? É o criacionismo, que leva para a religião, para as religiões em geral, né? Porque teria sido um Deus, né? Um Deus, ou o Deus, né? Porque eu não posso dizer se é um Deus, ou os deuses, né? Então, um Deus que inventou o homem e a mulher, né? No princípio cristão seria Adão e Eva. Então aí começaria a humanidade. Isso é uma teoria criacionista, está toda montada, estruturada ao longo aí de milênios. Tocaria nesse ponto mais tarde, voltaria aí, tocaria nesse assunto mais especificamente. E a outra teoria é o evolucionismo. Evolucionismo que teve força no darwinismo do século XIX. Né? Porque o criacionismo nos coloca em muitas dúvidas, né, a saber. Então eu trataria isso do ponto de vista evolucionista. Se você é criacionista, você é religioso e tal, não é perda de tempo você me seguir aqui, porque eu trarei várias informações, inclusive trazendo a mitologia também para cá. Porque a música, ela se confunde com toda a história humana. Porque música é a quintessência da humanidade. Então, como eu disse, qualquer pessoa pode acessar esse trabalho aqui, né? Essa série aqui que eu estou desenvolvendo. Essa série e as futuras séries. Muito bem. Então, o evolucionismo nos leva, então, a uma primeira pergunta. Então, de onde surge o Homo? Né? Que é o Homo sapiens, né? Que antes de ser Homo sapiens, você tem o Homo faber, Homo erectus, enfim, Homo habilis, né? São os vários homos. E aí isso nos leva a um estudo mais antropológico da ideia do homo, né? É um estudo mais antropológico, né? E que nós vamos tratar também ao longo do nosso trabalho aqui. Mas isso nos leva também à cultura e às sociedades humanas, né? Porque os humanos desenvolveram culturas, como eu disse no começo. E as culturas humanas se diferem exatamente pelos seus próprios aspectos culturais. Ou seja, a humanidade é igual biologicamente, mas se difere culturalmente. O que difere a humanidade, um grupo humano, um povo do outro povo, é exatamente a cultura, porque biologicamente está todo mundo na mesma condição. E não tem cultura humana que não tenha praticado som, que não tenha praticado música. Música no sentido ocidental, porque a palavra música remete aos fazeres sonoros do Ocidente, que música é um apelido que nós ocidentais encontramos para os nossos fazeres sonoros, tá certo? Como seria o nome dos fazeres sonoros de outras tribos, de muitas tribos humanas, né, que existiram durante toda a história da humanidade? Como é que eles tratavam os seus fazeres sonoros? Como é que eles chamavam os seus fazeres sonoros? De música? Não, essa palavra vem de musa, essa palavra é puramente ocidental, essa referência aos fazeres sonoros é uma referência puramente ocidental. A cultura, as culturas humanas e as sociedades, elas se diferem, obviamente. Mas hoje, na contemporaneidade do século XXI, está tudo muito compactado, está tudo muito igual, porque o mundo virou como aquele McLuhan, né, aquele sociólogo integrado, postulou ainda na década de 70 que a aldeia global. Então, quer dizer, hoje está tudo muito igual. Você viaja para qualquer parte do mundo, as pessoas são muito parecidas, inclusive nas vestes, na vestimenta e tudo mais. Então, quer dizer, que está desaparecendo as diferenças da humanidade. E o que marcou sempre a história humana, se a gente for fazer um estudo, obviamente, né, tem vários documentos aí que provam isso, o que marcava a humanidade são as diferenças de costumes, as diferenças culturais. Né? Quando fala cultura, nós estamos falando de uma série de aspectos, um conjunto de aspectos que forma a cultura de um povo, de uma raça, enfim, de uma tribo, uma tribo humana. Então a ideia minha em estudar música da maneira mais ampla possível foi desenvolver um trabalho, um estudo holístico da música, que eu comecei na década de 70,
quando eu estudava violão clássico. Eu me dediquei muitos anos ao violão clássico. Eu saí de uma banda de rock e comecei a me dedicar ao violão clássico. E aí eu desenvolvi um mapa, organograma à mão. Eu comecei esse mapa, organograma, na década de 70. Então, na década de 90, um aluno meu digitalizou aquele mapa que eu tinha feito à mão e saiu um mapa desse tipo aqui, ó, esse mapa aqui, certo? Que eu vou falar melhor sobre ele já já. Bem, conforme eu ia dizendo sobre o mapa, o estudo do mapa, que são essas relações todas, que é um organograma da arte musical relacionado às outras ciências. Bem, mas o conteúdo dele, na realidade, foi extraído de um conceito meu mesmo, na realidade, né? Eu intuí, foi uma intuição. É curioso isso, essa intuição. Só que muitos anos depois, nas minhas pesquisas, eu encontrei em livros de teoria da música muito antigos conceito muito semelhante ao meu, né? Que é a relação da música às várias ciências. Então, o que eles diziam, esses livros de teoria, basicamente é o seguinte: a música acha-se intimamente relacionada com diversas ciências que nos ajudam a compreendê-la de uma forma completa e integral. Dentre essas ciências, as principais são a física, que está aqui, olha, e que em sua parte denominada acústica, está aqui, olha, tá? Nos explica a produção do som, suas propriedades e os fenômenos a que estão sujeitos. A anatomia e a fisiologia, que estão aqui relacionadas, né? Está vendo que está tudo interligado. A anatomia e a fisiologia, que estuda a constituição e funcionamento dos aparelhos auditivos, né, da fonação, né, os quais nos facultam a percepção e a produção dos sons, né. A matemática, que está aqui, né, olha só a relação da matemática com todos os elementos da música que estão aqui, ó, os elementos principais da música. A matemática nos dá a razão do ritmo, que é a porta de entrada da música, né? É o primeiro elemento da música, pelo menos no conceito ocidental dos últimos 300 anos, pelo menos. Então, nos dá a razão do ritmo, da altura dos sons, né? Que são os intervalos, né? De sua intensidade, de seu timbre, que são as 4 propriedades do som, né? E nos explica, né, que a duração, altura, intensidade e timbre. E nos explica quais as relações existentes entre os graus de uma escala musical, né, tá certo? E as combinações harmônicas. Veja só. Aqui na psicologia. Psicologia nos faz compreender o efeito da música. Olha lá, psicologia. Psicologia nos faz compreender o efeito da música sobre a nossa alma e estuda o papel da inteligência, da imaginação, da memória, da sensibilidade do intérprete ou do ouvinte na percepção de uma obra de arte musical. Veja bem, esse conceito, como os demais também, mas em particular esse, ele é meio carregado.